Glória a Deus. Boa é essa palavra. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês que estão conosco nesta live, desde o começo até este momento. Creio que você já foi aí ricamente abençoado através de tudo aquilo que Deus falou pela vida da pastora Maria, através da vida da pastora Maria. E creio que o céu, ele já deixou uma poderosa palavra ao seu coração na noite deste dia, na noite desta quinta-feira, em nosso Café com Bíblia, no nome de Jesus. E eu também gostaria de deixar uma palavra ao teu coração, que se encontra no livro de Josué, capítulo 1 e o verso 9, que nos diz assim: Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu acho muito lindo a forma a qual Deus ele trabalha, pois veja bem, nós não combinamos nada, mas Deus hoje ele já falou ao teu coração acerca disso, que ele está contigo e ele vai te ajudar. O texto que nós fizemos menção esta noite, ele nos relata uma palavra de encorajamento a qual Deus libera sobre a vida de Josué. Para nós entendermos a contextualização deste verso, é necessário que nós voltemos nos primeiros versos deste capítulo. Deus, ele dá essa ordem para Josué. Por que, irmão Paulo? Porque Moisés, que foi escolhido como o libertador, aquele que seria o precursor para libertar o povo da escravidão, morreu. Moisés, ele viveu cerca de 120 anos. E agora, no livro de Josué, capítulo 1, Moisés tem o fim da sua vida, após 120 anos. E Deus já havia escolhido outrora Josué para continuar a caminhada a qual iniciara pela vida do servo Moisés. Moisés havia findado o seu ciclo, mas Deus já havia preparado Josué por conta da sua obediência e da sua humildade para continuar o propósito a qual Deus tinha sobre a vida do povo de Israel. Josué agora, ele se torna líder daquele povo. Josué agora, ele se torna homem de frente que irá comandar aquele povo rumo à terra prometida. E o verso que nós lemos, verso 9, Deus, ele dá uma palavra de encorajamento para Josué. Pois creio eu que Josué, ele se encontrava com aquele desafio temeroso. Josué, ele se encontrava com medo. Josué, mesmo ele já tendo
ficado por muitos anos aprendendo com Moisés, quando ele vê que chegou o seu momento de liderar aquele povo rumo à terra prometida, conjecturo eu que Josué ele fica apreensivo. Josué ele fica com medo por se achar incapaz de conduzir o propósito a qual Deus tinha o escolhido. Mas nós precisamos entender que Deus ele não escolhe os capacitados, mas Deus ele capacita os seus escolhidos. Deus ele não queria um novo Moisés, mas Deus ele queria começar uma nova etapa com Josué, com as suas habilidades, com o seu jeito de liderar, com o seu jeito de aconselhar o povo. Nós precisamos entender que Deus ele usa cada um da sua maneira. Deus ele usa cada um da sua forma. Deus ele usa cada um do seu jeito. Não há nenhum problema de nós nos espelharmos em algumas pessoas, termos como referência, mas nós precisamos entender que Deus ele quer usar a mim e a você com a sua maneira. Não há problema nós nos inspirarmos em pessoas que têm um ministério de longanimidade, mas nós precisamos entender que Deus ele usa cada um da sua forma. Deus ele usa cada um do seu jeito. Deus ele não vai usar você da mesma maneira a qual aquela pessoa que você se inspira. Deus ele vai te usar da sua forma, do seu jeito, da sua maneira, pois cada um Deus usa de uma forma diferente, de uma forma especial. E agora o capítulo 1 e o verso 9 que nós lemos, Deus ele dá algumas ordenanças para Josué. A primeira delas, seja forte e corajoso. E aqui eu já aprendo algo muito importante. Nós precisamos sermos fortes e corajosos mediante aos obstáculos da vida. Eu e você precisamos ser fortes e corajosos em meio às batalhas a qual se apresentam para nós. Você está lembrado de um menino chamado Davi? A Bíblia diz em Samuel que um gigante chamado Golias, ele afrontava o exército e o rei Saul. Mas um menino, Davi, chegou naquele campo de batalhas e viu aquela situação. E ele, tomando-se de um espírito de coragem, ele decide enfrentar Davi, enfrentar Golias. Davi, ele não tinha as habilidades de guerra, mas Davi, ele tinha consigo um espírito de coragem. Ele tomou posse desta palavra: seja forte e corajoso. O mesmo Golias que despertou a covardia de Saul foi o mesmo que despertou a bravura de Davi. Eu já volto para esse texto, mas me permita liberar essa palavra profética para a tua vida essa noite. O Golias que despertou a fraqueza, o medronte de Saul, foi o mesmo
que despertou a bravura do pequeno Davi. Já me permita liberar isso profético para a tua vida. É nesse meio dessa crise que para todo mundo é fim, mas para você será uma reviravolta na sua vida. Para todo mundo é fim, não tem mais para onde correr, mas para você vai despertar em ti essa oportunidade de começar algo novo. É em meio a esse desemprego. Não reclame das portas fechadas, pois para uma nova porta se abrir é necessário as portas velhas serem fechadas. Então, fique muito tranquilo. É no meio desse desemprego que Deus vai despertar em ti um espírito de coragem, um espírito de bravura, um espírito para te entregar um novo projeto sobre a tua vida e sobre o teu ministério. Esforça-te, Josué. Seja corajoso. Não temas. E eu gosto muito dos detalhes da Bíblia, porque aqui eu encontro a terceira lição deste texto. A palavra não temas, ela aparece na Bíblia Sagrada por 365 vezes. E é muito interessante porque no ano há 365 dias. É como se Deus estivesse dizendo para alguém aqui através dessa live: não temas, porque antes de o dia de amanhã se formar, eu já liberei um não temas sobre a tua vida. Antes de o dia de amanhã se formar, eu já liberei um não temas para a tua história. Antes dos problemas de amanhã se apresentarem sobre a tua vida, eu já liberei uma palavra. E a palavra é: não temas em meio às dificuldades. Não temas em meio aos gigantes. Não temas em meio aos adversários que se apresentam na vida. Deus, ele nunca espera uma necessidade para te enviar a providência. Tá lembrado do profeta Elias? Deus, ele dá uma ordem para o profeta: vai ao ribeiro de Querite, pois lá ordenei aos corvos que te alimentem. Peraí, é necessário aqui nós pararmos e analisarmos. Vai ao ribeiro de Querite, pois lá ordenei aos corvos que te alimentem. Quem é bom de português vai entender. Ordenei aos corvos. Aqui a conjugação do verbo ela já está no futuro. Deus já havia ordenado aos corvos que alimentem o profeta. E qual que é a palavra profética sobre isso, irmão Paulo? Muito simples. O profeta nem havia chegado no ribeiro, mas a provisão já estava preparada sobre ele. Ele ainda nem estava com fome, mas lá os corvos já havia sido ordenado. Os corvos eles já estavam com uma missão pronta. Chegará um profeta e ele sentirá fome, e vocês, corvos, estão incumbidos de alimentar o profeta em meio ao ribeiro de Querite. Já me permita liberar isso do céu sobre a tua vida. Deus, ele não espera uma necessidade para enviar a provisão sobre a tua vida. Tá lembrado da multiplicação dos peixes? E Deus foi o suficiente para dar de comer para aquela multidão que ali estava. E ainda sobraram pães e peixes. E os discípulos, eles guardaram em cestos e levaram para casa. Mas, como eu disse, há muitos detalhes na
que precisam ser esmiuçados de pães e peixes. E olha que interessante, no ano há 12 meses para alguém. Nós estamos no mês de novembro. O mês de dezembro ainda nem terminou, nem começou, mas eu já liberei uma palavra de provisão sobre a tua vida. O mês de dezembro, ele ainda nem apontou no calendário, mas eu já liberei livramento, milagre, suprimento, restauração, provisão. O ano de 2025 tampouco se aponta no calendário, mas a ordem do Senhor essa noite para a minha e para a tua vida é: não temas, porque antes que o ano de 2025 se apontar no calendário, ele já liberou uma palavra sobre o teu ano, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O ano de 2025 ainda nem se achegou no calendário. Nós iremos entrar em dezembro de 2024, mas acredite nisso, nessa palavra profética. Deus, ele já liberou a provisão do teu ano de 2025, porque Deus, ele nunca espera uma necessidade para enviar o suprimento. Deus, ele não espera você passar por necessidade para lhe enviar a provisão, porque em Salmos capítulo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é uma, não é duas, não é três coisas que vai te faltar. É nada te faltará, porque ele é o Deus que supre as tuas necessidades. Você está lembrado lá no capítulo 28 do livro de Atos. A Bíblia diz que Paulo, ele está em uma viagem rumo à Itália. Mas primeiramente ele chega em uma terra denominada como Ilha de Malta. E ali uma víbora, fugindo do calor, lhe acomete as suas mãos. Mas Deus protege Paulo do efeito daquela víbora. Deus não livrou Paulo da mordida, mas livrou Paulo de morrer sobre o efeito do veneno da víbora. Paulo agora, ele chega na casa do principal desta ilha, e o pai dele está com febre e desinteria. Paulo cura, através do Espírito Santo, o pai de Públio e os demais daquela ilha. E o texto vai dizer que quando Paulo, ele vai embora para continuar a sua viagem, foram suprido de tudo aquilo que eles precisaram. Eles foram presenteados com muitas riquezas, muitos tesouros, e foram honrados e saíram de lá supridos de tudo quanto lhe era-lhe necessário. Eu não sei se você está entendendo essa palavra profética sobre a tua vida através desse vídeo, mas Deus está dizendo para pessoas aqui nesta live que Deus, ele irá te suprir de tudo quanto será necessário, porque a palavra que Deus, ele tem para a tua vida é: não temas em meio aos adversários, não temas em meio às investidas de Satanás, não temas em meio aos problemas da vida, não temas em meio aos vendavais, não temas nem te espante, não tenha medo, pois os problemas, eles podem ser maiores que você, mas ele não é maior do que o Deus a qual você serve. Você está lembrado de quando Jesus, ele anda por cima das águas e ele faz um convite para Pedro. Vem, Pedro. Pedro, ele desce do barco e começa a sua travessia. E ele experimenta o milagre de andar por cima das águas. Mas em um dado momento, ele começa a reparar o vento, reparar o mar, reparar as ondas.
ele se espantou. Então ele começa a naufragar. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro ele experimentou o milagre que era andar por cima das águas. Mas a partir do momento que Pedro se espantou, se amedrontou, Pedro, ele sucumbiu e começou a submergir. A palavra que Deus ele manda eu liberar sobre a tua vida essa noite é: não temas e nem te espante. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele experimentou o milagre que era andar por cima das águas. Mas a partir do momento que ele se espantou com as águas, com as ondas, com o mar, ele começou a afundar. Em meio aos problemas, não tire os olhos de Jesus. Em meio às dificuldades, não tire os olhos de Jesus. Em meio aos gigantes que se apresentam na sua vida, não tire os olhos de Jesus, porque a ordem é olhando para os montes, pois é de lá que vem o meu e o teu socorro. Enquanto nós estamos olhando para os montes, em outras palavras, olhando para o céu, nós vemos que os problemas são maiores do que eu e você, mas não são maiores do Deus a qual eu e você serve. Davi, ele entendeu isso, que Golias era maior do que ele, mas não era maior do que o Deus a qual ele servia. O que importa não é o seu tamanho, o que importa não é a força do teu braço, o que importa é a fé que você tem mediante aos obstáculos da vida. O que importa não é o seu conhecer, não é as suas habilidades. Davi, ele não tinha habilidade nenhuma concernente à guerra, mas ele tinha com ele o Deus que vencia as guerras. Oh glória! Ele não tinha com ele nenhuma arma poderosa para enfrentar o gigante Golias, mas ele tinha consigo o Deus que venceu todas as batalhas de Gênesis a Apocalipse. E não foi essa batalha que Deus perdeu, pois ele derrotou o gigante por apenas uma pedra. O gigante veio até Davi com muitos poderes, com muitas armas, mas apenas com uma pedrinha e com uma fé grandiosa. Davi venceu o gigante. Nós precisamos entender que quando nós colocarmos a nossa fé em prática, nós venceremos os gigantes, porque os gigantes, eles são maiores do que nós, mas não são maiores do que o Deus que eu e você servimos. E todos os personagens da Bíblia que colocaram a sua fé em prática em meio aos obstáculos da vida, eles venceram os gigantes, eles tiveram a sua cura, eles tiveram o seu milagre. Como não lembrar da mulher do fluxo de sangue? Durante 12 anos aquela mulher padeceu com muitos médicos. Aquela mulher tinha poder aquisitivo. Então ela gastou com muitos médicos, mas nada disso foi o suficiente para que ela se curasse. Mas um dia ela viu que Jesus estava passando e viu ali uma grande oportunidade para que ela tivesse o seu problema solucionado. Eu gosto muito dessa parte que diz que aquela mulher, antes mesmo de tocar na orla do mestre, ela sentiu no seu coração já estar curada. Que é isso, irmão Paulo? Aquela mulher, ela não simplesmente tocou, mas ela tocou com fé, ela tocou com perseverança, porque o mais importante do que tocar é tocar com fé, é colocar a tua fé em prática, é colocar a tua fé em ação em meio aos problemas
da vida, porque a ordem do Senhor já foi liberada sobre a tua vida. E a ordem é: não temas e não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Eu gosto muito do final desse versículo, porque o teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Deus, ele estava com Josué em meio às batalhas a qual Josué iria enfrentar. Deus estava com os discípulos em meio ao dilúvio, em meio àquela tempestade. Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego em meio à fornalha de fogo. Deus estava com Daniel em meio à cova dos leões. Deus, ele estava com Josué em meio àquela cisterna. Deus estava com Paulo e Silas quando eles foram presos lá no livro de Atos. Deus estava com Josué. Deus estava com Paulo naquela viagem tempestuosa e vagarosa de Atos 28. Deus, ele estava com todos os personagens bíblicos que passaram por dificuldades, que passaram por tempestades, que passaram por problemas, que passaram por obstáculos que pensaram que eles não iriam conseguir. Pois o fato de Deus estar comigo e contigo não nos ausenta de passar por problemas, mas pode ter uma certeza: em meio aos problemas, Deus manda eu te dizer: eu estou contigo por onde quer que tu andares. Deus estava com Moisés enquanto ele estava liderando o povo. Moisés morreu e agora deixou Josué como seu sucessor. Mas Deus não desamparou Josué. Deus estava com Josué por onde quer que ele andares. Já deixo eu liberar esta palavra profética ao teu coração nessa noite. Deus, ele está contigo por onde quer que tu andares. Deus, ele está contigo em cada passo que tu der. Deus, ele está contigo, te guardando na tua entrada e na tua saída. Deus, ele está contigo no meio do teu trabalho, no meio da tua parentela. Deus, ele está contigo. O fato de Deus andar conosco não nos ausenta de termos problemas. Talvez você está em meio a um deserto, mas eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. Em meio ao deserto, Deus, ele está contigo. Deus, ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de entrar em meio à fornalha de fogo, mas livrou aqueles homens de serem queimados mediante aquele fogo. Deus não livrou Daniel de entrar na cova dos leões, mas Deus livrou Daniel de ser morto pelos leões. Deus não livrou José da prisão, da cisterna, mas livrou José de ser morto na prisão e de ser morto pelos seus irmãos em meio à cisterna. Deus não livrou Paulo e Silas de passarem por uma prisão, mas em meio à prisão, Deus livrou Paulo e Silas. Deus não livrou Pedro de ser preso por Herodes, mas em meio à prisão, enquanto a igreja fazia contínua oração, Deus enviou um anjo para libertar aquele homem. Glória a Deus. Eu termino esta palavra, esta mensagem, essa noite, deixando ao teu coração esse versículo. Esforça-te, tem de bom ânimo, seja corajoso, não temas,
porque eu, Senhor Jesus Cristo, estou contigo por onde quer que tu fores. Em meio ao seu trabalho, Ele está contigo. Em meio à sua escola, Ele está contigo. Em meio à faculdade, Ele está contigo. Em meio aos problemas da vida, Ele está contigo. A ordem é: não temas, esforça-te e tende bom ânimo, porque o Senhor, Ele vai na tua frente te dando vitória em meio aos obstáculos da vida. Que você fique